Gente, quero deixar uma leitura que está em Isaías 40, que fala assim: a palavra de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignidade a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua malícia é acabada, que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo o outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará.